Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje vim trazer para vocês as minhas estatísticas de leitura do primeiro semestre, no geral, mas principalmente do segundo trimestre. Lá, meados de abril, eu fiz esse vídeo falando sobre as minhas leituras do primeiro trimestre, né? Eu acho bem legal fazer esses vídeos de estatísticas, porque daí eu acabo focando um pouco mais nas minhas metas que eu estabeleci no começo do ano, mas também é bem legal para eu saber como que tá indo, né, o meu processo de leitura. Então, eu fiz aqui desde o meu segundo trimestre, né, que foi abril, maio e junho. Então, caderninho na mão e vamos lá. Bom, eu li 18 livros nesses 3 meses, o que totaliza 35 livros lidos no primeiro semestre. Eu já tô falando pra vocês já faz algum tempo que esse tem sido um ano, assim, bem atípico pra mim. Eu normalmente leio uma média de 100 livros por ano. Eu acho que a última vez que eu não atingi essa meta foi em 2022, por aí, que foi 80 e poucos livros. Mas de resto, assim, desde quando eu tava no primeiro ano de faculdade, eu sempre tô nessa de ler 100 livros no ano. E eu tô sentindo que esse ano vai ser bem diferente, como já dá pra ver, né? No primeiro semestre todo eu li 35 livros. Se eu continuar nesse ritmo, no final do ano eu vou ter lido 70 só. O que, na verdade, não é uma coisa tão ruim, porque eu tenho lido livros apenas quando eu realmente tô afim, sabe? Eu não tô me forçando a ler, eu não tô pegando livros mais curtos pra ler mais rápido, sabe? Eu tô, assim, lendo conforme eu quero, lendo o que eu quero, e se eu não quero, beijo, tchau. Eu acho que no final das contas eu tenho vivido algumas coisas nesse ano que estão tornando essa minha experiência de leitora meio atípica. E assim, eu não me importo tanto, eu admito que me importa um pouco assim, de não estar lendo tanto quanto eu normalmente leio, mas, sabe, eu sinto assim que eu tô aproveitando mais quando eu leio e é isso que importa. Eu abandonei um livro nesse último trimestre, que foi O Processo, do Kafka. Eu já expliquei em alguns vídeos como que eu não tava indo pra mim, não tava descendo. Então, realmente, resolvi abandonar com essa ideia de, ler mais coisas que eu tô afim quando eu tô afim. Eu utilizo como, sei lá, dado de leitura que eu leio ou livros físicos ou audiobooks. Livro físico, eu incluo também e-book, porque pra mim é tipo o ato de pegar, parar o que eu tô fazendo e ler com os meus olhos. Audiobook normalmente bom, você ouve, né? É audiobook. Só que eu tenho uma categoria que mistura os dois, que é os livros mistos. Às vezes eu começava um livro de maneira física e daí eu ouvia o audiobook, ou eu começava ouvindo o audiobook e daí eu terminei ele de maneira física, ou eu simplesmente ia intercalando conforme estava a minha rotina. Foram 4 livros que eu finalizei de maneira mista, e daí 7 audiobooks que eu li assim do começo ao fim, eu ouvia em audiobook, o que totalizou, considerando também as horas que eu li mista, 65 horas e 55 minutos. O que deu para o semestre 95 horas e 55 minutos, mais ou menos, do primeiro semestre. Com certeza, eu tenho me voltado um pouco mais para audiobooks nesse primeiro semestre, principalmente no mês de junho. Realmente, teve momentos que eu não conseguia parar pra ler, mas eu não conseguia, sabe? Tipo, eu precisava ficar ouvindo alguma coisa, não aguentava mais ouvir música nem podcast, então eu recorri aos audiobooks. Daí, de outra forma, né, de maneira física, completamente física, comecei e terminei lendo com os meus olhinhos, foram 7 livros, o que totalizou mais ou menos 2.218 páginas, incluindo também, é claro, as páginas daqueles livros, dos 4 livros que eu li de maneira mista. No primeiro semestre, então, no total, eu li 4.389 páginas, o que eu acho que foi bom, assim, considerando o quanto, assim, eu tô lendo de fato e a minha média de livros, assim, a minha média de páginas, assim, mais ou menos, tem variado entre 300 e 400 páginas, assim, mas tá sendo bom, eu achei que foi um bom resultado. Daí vamos pras notas. Aqui eu tô arredondando pra baixo, tá? Porque às vezes eu dou nota quebrada. E assim, a nota pra mim diz muito sobre a forma como eu me senti lendo aquele livro naquele momento.
tem livros que eu discordo hoje sobre a minha nota, mas eu não mudo porque foi aquele momento. A Sarah, que terminou de ler o livro naquele momento, achou isso. E eu acho que ela é a Sarah mais certa, sabe? Então, assim, como eu abandonei o processo, eu não dei nota pra ele, porque eu não acho justo também, né? Eu não gostei, não significa que eu possa ficar dando nota pra uma coisa que eu não conheço a história inteira. Então, não dei nota pra ele. Daí as minhas grandes duas decepções desse segundo trimestre, que foi a filha do Dr. Moreau e Meu Nome é Eileen. Eu fiz um vídeo já sobre as minhas decepções desse primeiro semestre, então vocês podem verificar o que eu senti mais ou menos lá nesse vídeo. Então, 2 livros com nota 2 estrelas. E para 3 estrelas eu tive 8 leituras. De livros que eu tenho aqui em casa, as 8 leituras que eu fiz, que eu dei 3 estrelas, uma delas foi Mansfield Park. E esses daqui, que foram as 2 releituras que eu fiz agora, pra pegar o terceiro livro, e eu acabei nunca pegando. Daí também tem alguns livros que eu não tenho aqui em casa, como por exemplo, A Noiva, da Ellie Hazelwood, O Cair da Noite, do Isaac Asimov, What the Dead Know, que eu não lembro o nome da autora. Também teve Divine Rivals, que eu li recentemente, e Funny Story, que assim, eu esperava bem mais, mas também li agora em junho. E foram essas as minhas 8 leituras de 3 estrelas desse segundo trimestre. Daí, 4 estrelas eu dei para 6 livros diferentes. Dos livros que eu tenho aqui em casa, foram 4 estrelas. As Crônicas de Spiderwick, de novo, esse aqui eu dei na verdade 4.5, mas tô arredondando pra baixo. Madame Bovary, do Flaubert, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, O Estranho Caso do Cachorro Morto e a minha releitura de O Livro das Coisas Perdidas. As Crônicas de Spiderwick também foi uma releitura, né? Daí, dos livros que eu não tenho aqui em casa, Galateia, da Madeline Miller. Daí, o único livro 5 estrelas que eu dei nesse segundo trimestre foi A História do Novo Sobrenome, a continuação de A Amiga Genial. Tanto esses livros que eu falei que tem a nota mais baixa, quanto esses livros que têm a nota mais alta, eles estão em 2 vídeos que eu gravei recentemente, tanto os que eu falei, né, das minhas decepções, quanto os dos meus favoritos do primeiro semestre. Daí, pensando nas metas que eu fiz lá no começo do ano, das minhas metas de leitura, uma das coisas que eu queria era ler mais livros fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra. Porém, de novo, tanto como eu fiz no primeiro trimestre também, acabou que foi bem difícil fazer isso esse trimestre. Dos 18 livros que eu li, 6 foram fora do eixo Inglaterra e Estados Unidos. Esses 6 livros foram A História do Novo Sobrenome, que é a autora italiana, Silvia Mariana Garcia, que pelo que eu pesquisei, ela é mexicana, ela nasceu no México, mas agora mora nos Estados Unidos, então eu tô considerando ela, que foi através da filha do Dr. Moreau, através de Madame Bovary, o Flaubert, que é francês. A República Tcheca teve seu representante no processo do Kafka. A Irlanda, que, é do Reino Unido, mas não é Inglaterra. E assim, os separatistas vão falar bastante sobre isso. Tem o Livro das Coisas Perdidas, que o John Connolly é irlandês. E por fim, teve um livro do Brasil, que foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que eu considero ela brasileira, não ucraniana. Um dos meus grandes objetivos esse ano é dar um foco maior em séries, visto que eu lia muita série quando eu era mais nova e depois eu comecei a me desapegar um pouco disso, mas tô sentindo falta, sabe? Eu gosto dessa ideia, eu quero me desafiar a ler mais séries. Então aqui no segundo trimestre, eu comecei uma série, né, que foi através da minha releitura dos 2 primeiros livros da Wayward Series, que tem 4 livros, da Becky Chambers. Daí eu continuei uma série que foi a Tetralogia Napolitana, através da História do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante. E eu finalizei uma série que eu não sei. Sarah está roubando. Foda-se, as regras são minhas, o canal é meu. Que é a Crônica de Spiderwick. Aqui, na verdade, é um compilado de 5 livros, então eu comecei e finalizei. Eu não li nenhum livro de não ficção esse trimestre. Li 3 livros com autores que se identificam como LGBT. Li um livro nacional, né? A Hora da Estrela. E eu não peguei nenhum livro na biblioteca. E também li um calhamaço,
que foi As Crônicas de Spiderwick. Pra mim, Calhamaço é um livro a partir de 500 páginas. Então, esse daqui, que teve 530 e poucas, tô contando. É basicamente isso, essa minha retrospectiva, tanto das minhas metas que eu fiz no começo do ano para guiar minhas leituras para esse ano, quanto das coisas que eu realmente fiz nesse último trimestre. De maneira geral, esse primeiro semestre foi bem desafiador no quesito de leituras. Eu realmente comecei a fazer mais coisas diferentes, né? Comecei uma aula de cerâmica, eu comecei de fato uma reforma no meu apartamento e muitas coisas aconteceram para que eu não pudesse ler muito e também eu não queria ficar forçando, sabe? Eu tô indo cada vez mais para um caminho de não forçar a leitura, então eu tô vendo o resultado disso, que é ler menos livros, mas, gente, eu acho que eu fiz ótimas leituras. Poxa, em 3 meses, 8 livros serem 3 estrelas e 6 livros serem 4 estrelas, eu acho que tá muito bom, assim, considerando que eu li 18, né? Então, eu acho que no geral eu tô indo muito bem. Mas vamos ver, né, como que vai ser os próximos trimestres. Tô animada pro que tem pra vir por aí. Com certeza vai ter ainda menos tempo disponível pra eu fazer leitura. Vamos começar uma mudança e não sei como que vai ser o final do ano, de fato, assim, eu tô bem perdida, mas espero que as coisas aconteçam de maneira bem fluida. Bom, é isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!